Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos últimos 2 anos, o crescimento de procedimentos estéticos, como a aplicação de botox e preenchimentos em geral, aumentou 390%. Em 2014, o percentual não passava de 17,4%. A busca pela imagem perfeita pode trazer alguns transtornos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, há cerca de 12 mil pessoas sem qualificação realizando cirurgias plásticas no Brasil, o que coloca seus pacientes em risco de erros irreversíveis, levando até à morte, como temos visto nos noticiários recentemente. O Horizonte Debate de hoje discute sobre os possíveis riscos de um procedimento realizado com um profissional não qualificado, além dos direitos do paciente e do médico em caso de resultados não esperados. Participam conosco do debate Renato de Assis Pinheiro, sócio proprietário da Assis Videira e conselheiro jurídico e científico da Anadem, Carla Carvalho, advogada, especialista em direito médico e da saúde, e Alexandre Meira, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Regional Minas Gerais. Senhores, senhora, o que a gente está observando ultimamente é um pipocar de notícias muito tristes de mulheres que buscavam, homens também, uma melhoria estética, doutor Alexandre, pertencer, ficar mais perto daquele estereótipo da moça da novela, da revista. Como o senhor está vendo a sua especialidade, a sua profissão no centro dos noticiários? Como que a sociedade está observando isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui para a gente poder informar. Vemos isso com, primeiro, a cirurgia plástica, estética e reconstrutora é uma só. Não tem como a gente diferenciar. Toda cirurgia reparadora, ela tem um caráter de um bom resultado, caráter estético, e toda cirurgia estética, ela também é uma reparação. Então, nós não temos como dividir esses dois processos. E o médico, o cirurgião plástico, ele é um médico como qualquer um outro. Ele deve ter um diagnóstico e propor um tratamento para aquele diagnóstico. A gente sabe que saúde é um bem-estar físico, social e emocional. Ou seja, essa tríade. Um paciente que ele procura um procedimento estético, ele pode ter aquela paciente, ela pode ter uma mama que para nós todos é muito linda, mas do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, ela não está plenamente satisfeita, ela tem um constrangimento, ela não consegue se expor perante o próprio espelho ou diante de um companheiro. Então, ela vai procurar esse médico, o cirurgião plástico, para que resolva essa doença dela, que não é na mama, mas do aspecto social e emocional dela. Quando o senhor soube da notícia, e aí o Fantástico estampa isso em primeiro bloco, uma reportagem extensa, 15 minutos, mostrando o médico, né? Eram várias as imagens e vídeos do médico. Doutor Alexandre, o que você sentiu assim? Para mim é mais do mesmo? Então, voltando, é aquela responsabilidade do médico propor um tratamento adequado para aquele tipo de paciente. E esse tratamento adequado envolve o diagnóstico dessa paciente, o diagnóstico do caráter emocional dela, para que ele possa propor um tratamento que seja adequado para aquela ali. Então, quando eu vejo uma situação como essa está acontecendo, a gente vê um profissional, muitas vezes, sem uma qualificação adequada, um profissional que está vendendo um tratamento, em vez de prestar um atendimento médico, uma paciente que está procurando um médico de uma forma errada, em vez dela se informar adequadamente da formação desse médico, do caráter desse médico, da maneira que ele atende, ela está procurando, às vezes, por redes sociais, Sim, que realmente não representam a idoneidade, a formação desse médico. A gente vê a irresponsabilidade, muitas vezes, do próprio paciente estar procurando um médico dentro de um apartamento. Então, é igual avião caindo, né? Então, quando a gente vê uma complicação, uma questão como esta, a gente vai observar não um erro, mas uma sequência de erros cometidos tanto pelo médico quanto pela própria desinformação que esse paciente tem, ou ela tem uma informação, mas não acreditou nela. Doutora Carla, quando você esteve aqui aquela primeira vez para a gente falar de fosfoetanolamina, o programa não era ao vivo. Então, eu queria convidar você, telespectador da TV Horizonte, que está observando, assistindo os jornais,
e sabe da credibilidade editorial da TV Horizonte. Eu sei que você liga o Horizonte Debate para saber o que os especialistas que a TV Horizonte convidou falam sobre o tema que no Jornal Nacional ficou pipocando o tempo todo. Converse com a doutora Carla, com o doutor Renato, com o doutor Alexandre, converse conosco, escreva no 996428473, escreva seu nome, o bairro de onde você fala, que eu vou ter a maior alegria de ler sua participação e perguntar para os doutores aqui. Doutora Carla, para você que trabalha com direito de saúde, tenho certeza que tanto médicos quanto pacientes que chegam até você, olha, eu tenho um procedimento que o médico fez aqui, eu estou deformada. Quando você viu o doutor Bumbum muito seguro na rede social e no dia seguinte, quando ele foi preso, gaguejando, né, aquele nervosismo todo, Carla, é mais do mesmo para o seu trabalho? Ou aquilo ali, de fato, chama a atenção para um problema ético que o país está vivendo? Bom, queria primeiro dar boa noite, Obrigado. agradecer um novo convite, é uma alegria estar aqui. Jairo, é um mais do mesmo que não representa a totalidade. Uhum. Na verdade, acho que a gente tem que diferenciar esse profissional que usa das redes sociais de maneira escandalosa, com uma exposição exagerada, a fim de agariar a clientela, então ele está realmente fazendo um comércio, como o doutor disse. Mas, infelizmente, esse tipo de profissional o número desse tipo de profissional tem crescido. A gente vê que muitas vezes são profissionais que não têm a especialização. Eles são médicos, mas não são cirurgiões plásticos, registrados nos seus conselhos. E, infelizmente, eles conseguem uma projeção muito grande dentro dessa realidade contemporânea de redes sociais que a gente tem. Então, é muita exposição, tudo muito rápido. E as pessoas estão consumindo essa informação também, não só consumindo o produto que ele vende, mas consumindo a informação rede social. Então, quando você vê um perfil como esse médico que ficou conhecido como Dr. Bumbum, e ele mesmo se chamava dessa forma, ele tinha 700 mil seguidores. Isso é algo, do ponto de vista de quem entende de marketing, extraordinário, mas que ele conseguiu justamente porque ele dava às pessoas a informação que elas queriam. Infelizmente, as pessoas estão buscando essa informação da beleza fácil, de que você consegue aí com um pequeno tratamento, talvez negociando preço, um resultado, e que a sua vida vai melhorar a partir disso. E era isso que ele vendia. Infelizmente, não dá para dizer, eu acho que falar mais do mesmo dá a impressão que é uma generalização dentro da classe. E isso a gente não pode dizer de forma alguma. Mas existe um percentual razoável de médicos que têm feito isso, uma quantidade razoável, e eles têm conseguido uma projeção muito grande. Aí, nesse sentido, dá para dizer que é mais o mesmo. Por quê? Todo dia pipoca uma notícia desse tipo. Sim. Com essa mesmo, a gente teve mais umas 3 ou 4. Só girar um pouquinho, Alexandre. Doutor Renato, o que você pensou quando toda essa maré de notícias ruins, infelizmente, óbitos? Bom, eu acredito, boa noite a todos, eu acredito que, concordo com a colocação da doutora Carla, é um pouco do mais do mesmo, mas na nossa concepção talvez sim, porque nós estamos acostumados, como trabalhamos nessa área, somos especialistas na área da saúde, esse tipo de caso, vez ou outra, chega até o nosso conhecimento, tanto da parte de pacientes quanto da parte dos profissionais. Agora, eu acho que o caso do Dr. Bumbum é um grande extremo. Conversava nos bastidores com o doutor Alexandre sobre a questão dessa exposição e da busca de clientes e não de pacientes nas redes sociais. Grande parte dos profissionais gabaritados que eu conheço, que de fato são especialistas, têm uma longa história, né, na profissão, eles não dependem disso, eles não fazem porque não dependem, porque é de extremo mau gosto, é antiético. Eles não fazem porque não necessitam disso. Os pacientes são indicações de bons pacientes, de pacientes satisfeitos. Essa exposição por rede social acaba, em casos extremos como esse, sendo, em muitos casos, a única ferramenta para captar clientes e não pacientes. Dificilmente esse tipo de profissional tem indicações. Eu digo nesse extremo, como que veio a mídia nos últimos dias. Doutor Alexandre, perdão, eu te interrompi. Não, porque pegando exatamente o gancho, a medicina não é a saúde, o procedimento, não é um bem que você vende. O médico, ele não vende nenhum produto, o médico, ele não vai comercializar um tratamento. O médico, ele tem que fazer um diagnóstico, propor um tratamento a partir daquela doença, seja ela física ou emocional do paciente. Então, e é o que eu falo,
cliente é uma coisa que você, se você não tiver o produto, você encomenda e ele vai chegar pronto daqui a 2 dias, 3 dias, daqui a 1 ano. O tratamento médico, o paciente, você não vende nenhum tratamento para ele. Você propõe um tratamento para ele, você não pode prometer o resultado. Você pode prometer toda a assistência, toda a sua qualificação, tudo que tem um fundamento científico para tratar esse paciente. Mas jamais prometer o resultado, que é o que a gente muitas vezes vê nas redes sociais, esses grandes booms de redes sociais, mostrando pré e pós, que são proibidos pelo CRM. Sim. Mostrando, às vezes, aquele glamour todo, propondo, levando o paciente a crer que ela vai ser muito feliz com aquele doutor fantástico, e isso não existe na medicina. Então, o médico, ele não é um comerciante de botox, ele não é um comerciante de preenchedores, ele não é um comerciante de cirurgia, ele é apenas um médico que tem a obrigação de examinar o paciente pessoalmente, de examinar o corpo, de examinar a mente ou a emoção dela e propor tratamento dentro da realidade daquela pessoa. Bacana. Sem dúvida nenhuma. Nos próximos 2 blocos, eu acho que o que a gente fez aqui agora, eu costumo brincar que o primeiro bloco é a oferta do material do banquete. Eu acho que o que a gente ofereceu aqui agora foi um pouco do talher, um pouco do corte, porque há uma questão muito clara de dizer que um procedimento estético não é algo como você levar o seu carro e colocar uma peça nova, um acessório novo nesse carro, mas ao mesmo tempo, desse paciente entender que o corpo dele não é essa peça para receber um ser biônico, um ciborgue, né? Nós vamos para esse segundo e terceiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouquinho. Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre os riscos dos procedimentos estéticos com profissionais não qualificados. Renata, Alexandre, Carla, a Donna Haraway, uma socióloga feminista, estudei muito Donna Haraway no mestrado, o João Leite adorava, ela vai falar em um ótimo texto como se fosse um manifesto ciborgue, como se o ser da modernidade, da pós-modernidade, ele tivesse um ideal perfeito. Parecido com o Frankenstein, lá do século XIX, mas uma mistura do Frankenstein com o Homem de Ferro e com a silhueta da Débora Seco, sabe? O peito, o bumbum, o braço, e aí, ao mesmo tempo, o antidepressivo, o remédio para ansiedade, o remédio para dificuldade de ereção. Ou seja, a gente tem que caminhar como um ciborgue porque nos determinam que seja desse jeito. Parecido, doutor Alexandre, com aquele carro que não tem nenhum perfil aventureiro, mas a montadora o pega, coloca o step atrás, coloca umas faixas aventureiras e dá uma ideia de que você pode colocar aquele carro e ir para uma trilha em Macacos. Você vai ficar na mão. Que ética que é essa que a pessoa busca? Esse paciente que chegou lá através de uma inquietação da rede social, quem que é essa pessoa que o Alexandre encontra no consultório dele? Então, vemos isso muito como um aspecto cultural. E aí vem o médico, tem a capacidade de avaliar isso. Então, o paciente hoje, muitas vezes, a gente observa, a gente tem que saber falar não com o paciente. Esse paciente, ele muitas vezes, ele estava feliz até ontem, ou anteontem, até o mês passado, e ele começa a observar numa rede social, ela começa a ver uma amiga ou uma prima que fez uma cirurgia, que ficou satisfeita, e ela começa a se olhar de uma forma diferente, né? Então, ela começa, muitas vezes, a buscar algo que não é nem para ela. Né? Ela vê aquela mama que ficou redondinha porque colocou implante de silicone e aquilo ali não faz parte do biotipo dela. Ela era feliz até ontem e passou a não ser por essa questão cultural da mídia ou de algum familiar ou de algum amigo e ela vai querer fazer isso. Então, o médico tem que saber identificar isto e trazer essa pessoa para a realidade dela, para ver até que ponto realmente ela está precisando disto, até que ponto ela está fazendo aquilo ali por uma influência externa de um namorado, de um marido, ou de uma perda, ou da falta deles, que ela está se sentindo. Mas... Quer dizer, será que a mama ela vai ser esse diferencial na vida sexual dessa pessoa, por exemplo? Né? Tem essa questão,
e trazer ela para a realidade do biotipo dela, a questão da expectativa, que muitas vezes ela vê uma imagem de uma artista, de uma fotografia, e que aquilo ali jamais nós vamos conseguir dar para ela aquela imagem, e ela vai ficar insatisfeita. Então, isso é extremamente preocupante, e nós vemos quantos casos bem operados, muitas vezes, com paciente infeliz. Por quê? Porque faltou um diagnóstico da expectativa, faltou trazer essa paciente para a realidade Agora, dela. doutor Carlos, rapidinho. Você já realizou algum procedimento mal sucedido? Se você tiver, né, passado por essa desagradável experiência, conta pra gente sua experiência pelo nosso WhatsApp, pelo número 99642-8473. Doutora Carla, tem uma pergunta diretamente para a senhora. O Rogério Lara, lá do Gutierrez, ele pergunta para ti. Na sua opinião, que tipo de controle preventivo, eu acho que é um gancho interessante do que o Alexandre havia colocado, deveria ser feito para coibir esse tipo de prática, que só vem à tona quando a mídia divulga casos estarrecedores como esse? A gente inclusive, estava conversando antes de entrar aqui, a necessidade do Conselho fazer uma fiscalização mais efetiva. Muitas vezes, existe uma normativa do Conselho, especialmente sobre esse uso de redes sociais, que de uma certa forma, um indício do problema, né? Ele leva um pouco ao problema. Só para a gente ressaltar, o médico não pode fazer aquilo que esse cidadão chamado Dr. Bumbum fazia. Nossa. Uma selfie dizendo assim, olha, eu ponho 800 mililitros e... E normalmente junto com o paciente, fazendo o procedimento. A resolução do Conselho, com a alteração de 2015, ela fala especificamente da selfie, proibindo que ela seja utilizada. Se o seu médico está fazendo isso, ele está incorrendo... Isso já pode te acender uma luz vermelha, ter alguma coisa Um errada. dos erros mais graves condenados no Conselho é exatamente a exposição do paciente. O tal do antes e depois, do tratamento tudo, médico. mostrar o paciente hoje nem com consentimento do paciente é permitido. Toda publicação... Porque isso mostra uma promessa de resultado, Sim. coisa que o médico não pode Sim. fazer. Então, se você mostra um pré e um pós-operatório, você está fazendo aquele paciente crer que você atribuiu aquele resultado. Para aquela paciente, você não pode repetir isso em outro paciente. Sim. Então, ele é proibido de fazer isso. Toda publicação em rede social. E a gente está falando do médico, mas isso vale para o profissional de saúde de uma maneira geral, porque os códigos das outras profissões, eles imitam muito da medicina. Ela deve se dar com objetivo educativo. Então, eu posso explicar para o paciente sobre um procedimento, posso explicar sobre os riscos do procedimento, inclusive. Seria bom que se explicasse, né, doutor, nas redes sociais. Mas eu não posso dizer para ele o que ele vai conseguir com isso. E o que a gente vê, e eu estava puxando o gancho em cima da fala anterior, é que esse outro lado que leva o paciente a buscar um tratamento, uma cirurgia, ele também tem uma ligação direta com o índice de processos depois, as questões de insatisfação que geram processos judiciais. O paciente que normalmente processa um médico ou, de alguma forma, passa a questionar a violação dos direitos dele num procedimento estético, é esse paciente que não foi bem esclarecido sobre os riscos, que não teve uma boa relação médico-paciente, a gente ainda conversou, é esse paciente que não recebeu indicação do médico e sim encontrou lá um preço bom por uma boa propaganda na rede social. Aí eu vou puxar agora a pergunta do Felipe Musi, do Prado. Ele havia colocado para você de novo, mas eu vou passar essa pergunta para o Renato, que é exatamente sobre isso. Como fica a responsabilização civil do profissional médico e do hospital onde a cirurgia vai ser feita, que tolera tais práticas quando esse paciente ele acaba tendo um problema? Como proceder? Bom, como proceder, né? Quando ocorre algum erro, e a gente tem que ter uma distinção muito grande disso, hoje o que se vê na mídia, o que se vê nesse tipo de divulgação, igual ocorreu recentemente no caso do Dr. Bumbum, é falar em erro médico, só que nem todo insucesso e nem toda insatisfação significa que houve um erro. Então, o primeiro ponto é determinar se de fato houve um erro. Trabalhar com a satisfação do cliente é trabalhar com expectativas, são conceitos muito subjetivos. Então, é o que o doutor Alexandre falou, conhecer o paciente, receber o paciente e oferecer um tratamento. E muitas vezes baixar essa expectativa que pode ser fora da realidade. Tem gente que quer salvar o casamento com uma cirurgia. Exato. Ou ver uma modelo
né, e apresenta para o cirurgião a foto, quero ficar assim. Tem cirurgião que topa, você vai ficar assim. É um típico caso aí de promessa de resultado e implica em erro. Nesse caso, há clara responsabilização, tanto do profissional quanto do hospital. São casos que são difíceis de comentar genericamente, porque depende de cada caso. Até nós comentamos nos bastidores também, o próprio caso que veio à mídia recentemente, é difícil de comentar especificamente, tendo acesso só a notícias que nós vimos pela mídia, que nem sempre traduzem a realidade. Ninguém aqui viu o prontuário, nós não conhecemos os detalhes. Mas se havia, sim. Agora, a via de regra para esses casos de insatisfação é identificar se houve ou não um erro, e aí sim para a via judicial, tanto contra o profissional quanto contra o hospital. Sim. O Adinaldo, lá do Funcionários. Ô, Adinaldo, obrigado. A sua frequente participação só deixa o programa mais bonito, mais interessante. Ele vai colocar o seguinte comentário, eu vou abrir para vocês três. Nos últimos tempos, muitas profissões da área da saúde têm se preocupado em oferecer aulas de marketing para os graduandos. E outras empresas que também têm oferecido isso. Isso é importante porque hoje muitos profissionais da saúde são autônomos trabalhando em serviço terceirizado em grandes hospitais. O marketing profissional não deveria ser trabalhado à luz dos respectivos códigos de ética profissional? Isso começa na universidade, pois pelas redes sociais presenciamos constantemente o profissional e alunos expondo fatos com os pacientes. O erro está na formação, doutor Alexandre, você acha? O marketing tem que andar lado a lado com a ética e legislação. Se você tem uma disciplina de marketing, ela tem que comunicar o tempo inteiro com a outra disciplina, que é básica nos currículos da saúde, que é a ética e legislação. Sim. Porque esse marketing, especialmente na área da saúde, ele tem maiores limitações do que o marketing em geral. O que é um risco, porque às vezes você coloca um profissional de marketing para ensinar um profissional de saúde como que ele pode explorar a sua imagem de maneira a angariar clientela, e isso em si já pode perverter também a lógica da própria profissão, né? Então tem que ser muito cuidadoso isso. Nós, psicólogos, para recebermos a nossa carteirinha, há todo um procedimento burocrático de ir até a sede do conselho, ali na Rua Timbiras. Você precisa de participar de palestras, ficar o dia inteiro lá no conselho para poder receber isso. E acho interessante pensar que muitas dessas equipes de marketing, publicitários ou indivíduos especializados em marketing, eles dão sim esse suporte. E aí a coletânea de ideias, que é a agência de publicidade que tem os conteúdos do Jair Stacanelli divulgados, é uma turma muito bacana e ética para poder colocar isso aí. Não, a gente tem profissionais do marketing especializados, eu conheço algumas agências aqui em Belo Horizonte que prestam serviços específicos para profissionais de saúde. Não é para encher o consultório do cara, é para poder... O que a gente tem que tomar cuidado é que justamente o marketing na área da saúde, ele tem muitas especificidades em relação ao marketing em geral. Sim. Então, se um profissional de saúde estiver buscando, por exemplo, uma agência, uma assessoria, é legal que ele tenha em mente buscar um profissional que seja capacitado para prestar o serviço para ele especificamente, porque senão ele corre o risco de esvair para o outro lado. Rapidinho. A questão é que vai muito do que o profissional procura. Ele pode procurar uma agência para atrair clientes ou pacientes, ou ele pode buscar uma agência para evitar erros no marketing profissional que ele faz. Ele procura uma agência especializada na área da saúde, que conheça essas limitações, com certeza o trabalho vai ser mais assertivo. Agora, se ele busca algo para causar um impacto maior, para ter 700 mil seguidores em rede social, dificilmente seria uma agência especializada na área da saúde que conheça essas limitações. Sim. No terceiro bloco a gente vai voltar com isso, doutor Alexandre, e a gente retoma exatamente desse ponto. Você sabia que você pode comprar 50 mil seguidores por R$240? Cuidado na hora que você abre o perfil dessa pessoa que você está pesquisando. Não é barato, não é muito caro ter tantos mil seguidores, não. Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. De volta com o Horizonte Debate. O debate de hoje é sobre procedimentos estéticos. Doutor Alexandre, Carla, Renata, a Thaís Almeida, do Lourdes. Thaís, obrigado pela sua participação. Ela coloca assim: boa noite, como verificar se o profissional não é um falso médico ou se ele é um especialista? Eu vou estender um pouquinho a pergunta da Thaís, porque é bacana. Dentista hoje fazendo procedimentos bucomaxilares e levanta o nariz e acaba com o bigode chinês. O biomédico, né, que faz procedimentos estéticos de
tudo quanto é tipo, da criolipólise, aquela em que se congela, né, a parte lá, o suprailíaco ali, enfermeiro, fisioterapeuta fazendo esse procedimento. Doutor Alexandre, Carla, Renato, o que vocês pensam disso tudo? Bom, vamos voltar na questão da mercantilização Sim. do ato médico. As pessoas estão fazendo isso estritamente por dinheiro. Eles estão vendendo um produto. Então, você não pode vender um produto. Você tem que realizar um tratamento para o qual você tem formação e você foi formado para isso. Então, é estritamente muito condenável que você proponha um tratamento para o qual você não está qualificado e sem a devida competência para analisar se aquele tratamento vai ser seguro ou não. É muito fácil você chegar num consultório e falar, eu quero que faça um botox aqui, você senta lá e faz o botox. E você analisar se essa pessoa precisa realmente de fazer, da maneira e a paciente está orientada dos prós e dos contras disso. Do ponto de vista de procurar de um profissional qualificado, é muito fácil. Então, se você quer saber se esse paciente é dermatologista, se ele é cirurgião plástico, se ele é obstetra, se ele é neurologista, você tem um site do Conselho Regional de Medicina, que você vai, dentro do conselho, vai procurar por médicos. O médico tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação da Especialidade dele. Então, ele vai ver lá, quando ele procurar o doutor Alexandre Alcides Matos de Meira, tem 2 RQE, cirurgia geral e cirurgia plástica. Então, esse médico ele tem essas 2 especialidades. Ou então, ele pode procurar no site da especialidade, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cardiologia, se ele tem aquela qualificação para isso. Essa questão do odontólogo, realmente existe hoje uma briga muito grande disso, inclusive existem processos correndo no tribunal do país com relação ao que o profissional odontólogo pode... Aí vai do ato médico, o pessoal do direito, que vai poder até responder melhor disso. Mas o profissional odontólogo, hoje, ele está proibido de fazer procedimentos estéticos que não estejam ligados à questão dentária. Então, o profissional odontólogo fazia a questão de procedimentos de nariz, de face, botox, papada, preenchimentos, lipoaspiração de papada. Isso já existe uma decisão jurídica antiga que ele não pode fazer isso e o Conselho de Odontologia, por ele, colocou isso que eles podem fazer. Ou seja, eles estão querendo estar acima da Constituição, a meu ver. Na verdade, a decisão não é tão antiga, doutor Alexandre. O que acontece é o seguinte, é uma discussão do que é um ato médico ou o que as outras profissões podem fazer. E existe, obviamente, uma briga entre os conselhos, entre o que se pode e o que não se pode. Eu acho que o conselho que mais encabeçou essa briga foi realmente o da odontologia. Há alguns anos, se eu não me engano, 2010, foi feita uma resolução conjunta entre o CFM e o CFO, em que eles estabeleceram que só era possível ao odontólogo fazer o procedimento que tivesse ligação com a funcionalidade mesmo da área buco-maxilar. E isso, mais ou menos, deixou a base para dizer que eles não podem fazer o procedimento que tem meramente finalidade estética, porque não teria essa lógica da funcionalidade, da preservação da mastigação e etc. Houve uma mudança no entendimento dentro do Conselho Federal de Odontologia, e então ele fez uma primeira, se não me engano, foram 2 resoluções, em que ele expressamente falou da possibilidade do odontólogo fazer o procedimento da bichectomia, da redução da papada, da aplicação do botox. E isso fez fervilhar nos consultórios odontológicos a oferta por uma questão muito em ponto de vista de mercado. A gente sabe que tem alguns odontólogos que até foram responsáveis, mas muitos fizeram um cursinho de fim de semana para fazer esses procedimentos. Você pensar uma residência médica que vai te preparar é muito mais complexa nesse estudo. E eles estavam fazendo essa atuação com o respaldo do Conselho. Então, em princípio, ela era lista. Mas agora, não sei se no começo desse ano ou no final do ano passado, o Conselho Federal de Medicina ajuizou uma ação e obteve uma decisão liminar, que é uma decisão de início de processo. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso. Desculpa, foi a SBCP. Obtendo uma decisão liminar que proibiu. Então, está suspensa a resolução do Conselho de Odontologia que permite a eles fazerem. Mas esse processo ainda está lembrar que eles podem usar o Botox, por exemplo, no masseter, para tratamento, por exemplo, de um bruxismo. Então, ele está liberado para usar a toxina funcionalidades. para a funcionalidade oral, que envolve a arcada.
não com finalidade estética, de Quer tratamento dizer, frontal, dentista fazendo arrebitar nariz e lipoaspiração Hoje de está papada. proibido. equivocado. Hoje é ilegal. Doutor Renato, o Davi Carvalhais, lá do Buritis. Davi, obrigado pela sua participação. Ele coloca o seguinte: boa noite, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, doutor Renato. Na sua opinião, o que tem causado essa grande insatisfação com relação às cirurgias? Eu acho que ele está dizendo a partir da sua última fala no segundo bloco, né? O que tem e como que é possível distinguir o que é insatisfação do que é, de fato, um dano a essa pessoa? Certo. Bom, a insatisfação geralmente ela está mais ligada ao íntimo do paciente e com a expectativa que ele tinha do que alcançar, talvez uma coisa psicológica, uma coisa totalmente subjetiva diante daquele procedimento. Agora, o erro em si, ele depende de requisitos legais para que você possa dizer que houve erro profissional por parte do médico. Então, quais são os requisitos legais para que o telespectador entenda, para se poder afirmar que houve erro? Depende de haver um dano ao paciente, né? Depende de haver culpa do profissional, que tem 3 modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. E, no final, o terceiro requisito, o nexo de causalidade, que é a ligação de causa e efeito entre esses 2 primeiros requisitos. Sem isso, não houve erro profissional. Pode haver uma mera insatisfação com o resultado, talvez algo que poderia ser mais bem trabalhado pelo profissional, pelo médico anteriormente, ou não. Às vezes alguma coisa muito subjetiva que ele não consegue trabalhar. Sim. E pode simplesmente ser um não alcance do resultado, mas sem que haja erro, porque a medicina não é uma ciência exata. Sim. Né? Nem sempre na medicina 2 e 2 são 4. Eu vou colocar agora algumas opiniões que vieram em função daquela provocação que a gente fez. Se você passou por um procedimento que não foi interessante, que você não está feliz, para a gente ser um pouquinho conciso, para conseguir ler o mais rápido. A Lauriane, lá da Boa Viagem, ela está dizendo: fiz uma redução de seios, tem 2 anos, e os meus seios ficaram com a cicatrização muito grande, doutor Alexandre. Um sonho que se tornou um pesadelo. Quando retornei ao médico pedindo a correção ao mesmo, ele me informou que ele era médico e não engenheiro. Daí tive que ajuizar uma ação, já fiz a perícia e estou aguardando. Nesse caso, o que o médico colocou tem a ver, assim, faltou sensibilidade dessa paciente que não estava... Talvez o problema começou lá na primeira consulta. Informação. A informação, né? Então, quando ela foi procurar esse médico, ela já tem que ser... Que sonho? Que ela já tem que ser avaliada, que ela tem as mamas grandes, que para serem reduzidas e levantadas, vai precisar de uma cicatriz, e essa cicatriz é proporcional ao tanto de pele que vai tirar. Se a mama é muito grande, vai ter que tirar muita pele, a cicatriz vai ser muito grande. O profissional, ele tem que ser gabaritado, ele tem que ter toda a formação para proporcionar a melhor cicatrização possível, mas ele não pode prometer isto, que isso depende do ato médico, depende dos cuidados dessa paciente no pós-operatório e depende da genética dela. Sim. Então, ela já tinha que estar informada que ela estava trocando uma mama grande por uma mama menor, mais bem posicionada, mas que teria uma cicatriz que poderia ser imperceptível, nunca ausência de cicatriz, mas imperceptível depois de 2, 3, 4. Por isso que eu falo que é paciente, que tem que ter paciência, não é cliente, que você compra algo pronto, e que existe uma chance de uma má cicatrização, de uma assimetria, de necrose, de infecção, de complicações. E cabe ao médico, tem a obrigação de continuar acompanhando isso, talvez fazer outros procedimentos para que melhore aquela cicatriz. Nunca falar que vai acabar com a cicatriz, mas vai torná-la o melhor possível para o quadro dela, para o biotipo dela. Realmente a questão se ele diz que ele não é engenheiro, foi realmente sensibilidade, aquilo que a gente estava comentando, de que se o médico tem uma boa relação com o paciente, se ele é verdadeiro, vai evitar problemas para ele e para o paciente. Deixa eu colocar aqui. A Maria, ela apenas coloca Maria. Boa noite. Com relação ao tema de hoje, gostaria de dizer que me submeti a uma cirurgia plástica nos seios, tempos atrás, e perdi grande parte da minha sensibilidade nesse local. Antes da cirurgia, o médico me omitiu essa informação da possibilidade de perder a sensibilidade. Se eu soubesse que isso aconteceria, como realmente acontece em todas as cirurgias de redução de mamas, eu não teria feito a operação. O dizer em todas é complexo, né? Mas era importante que o médico tivesse dado essa informação para ela. Porque dentro do direito a gente fala que erro existe quando você omite uma informação que é relevante para a pessoa decidir se ela quer ou não praticar um negócio. Então, se isso era relevante para ela,
talvez a gente pode censurar a postura desse médico. Agora, tem que observar também se ele não disse, talvez dentro do contexto. Agora, doutor Renato, rapidinho. O Valdeir do Funcionários, Valdeir, obrigado. O doutor Alexandre, doutora Carla, doutor Renato, como faço para denunciar um mal profissional quando ocorre uma cirurgia por uma pessoa não especializada? Rapidinho para a gente, doutor Renato. Uma pessoa não especializada, né, é muito subjetiva, ela não pode fazer uma cirurgia. Se é um médico que não é especialista naquela área, pode ser feita no próprio Conselho de Medicina. Tá? Tem o Conselho Regional de Medicina aqui de Minas Gerais. Agora, uma pessoa não se não for um médico, queixa na polícia. Sim. Porque né? é exercício um crime, legal. É um exercício legal da profissão. Polícia e Ministério Público. Agora, só uma última coisa, Jairo, é porque o médico, apesar de não ser recomendável fazer uma cirurgia plástica com uma pessoa que não tenha o registro, ele pode operar. Ele pode. Perfeito. Renato, Carla, Alexandre, alegria tê-los. Chegamos ao final dessa edição. Participe conosco e fique conosco no próximo programa. Até a próxima quarta-feira. Um abraço. Tchau.